A gente volta a falar agora do aumento da passagem de ônibus aqui em Goiânia e dos reflexos que essa nova tarifa traz para a população. Quem bate um papo comigo aqui no estúdio é o especialista em trânsito, Marcos Totem. Só que antes de a gente começar a nossa conversa aqui, eu gostaria de lembrar a você o nosso WhatsApp. Entre em contato, participe com a gente. Pode falar o problema que está acontecendo aí no seu bairro e se for relacionado também a trânsito, pode mandar que a gente discute aqui. A sua participação é muito importante. Boa tarde, Marcos. Bem-vindo. Um prazer estar aqui. Igualmente, nós temos em recebê-lo aqui nessa sexta-feira santa, né? Feriado. Obrigada pela sua disponibilidade, feriado, né? Não é? Agora, olha só, a passagem de ônibus em Goiânia, vamos combinar que é muito cara, né? Está aí tá em terceiro lugar das mais caras do país. E pela qualidade do serviço que tem, né? Uma série de problemas que tem no transporte, as pessoas acham caro, né? Porque até se for de graça, as pessoas vão achar caro também. Porque, né, às vezes, eu te dou uma coisa de graça, mas você fala, pô, eu não quero isso, porque é muito ruim, né? Não, e tendo em consideração a gente levar o tamanho da cidade. Porque, por exemplo, a gente olha do Rio de Janeiro, R$ 3,95. A distância que os ônibus percorrem lá, pelo valor que você vai pagar numa passagem, é muito maior do que o que você vai fazer aqui em Goiânia. E o combustível lá é muito mais caro do que o daqui. O que acontece que essa conta fica desse jeito? O que acontece é que foi uma jogada política que fizeram alguns anos atrás. O prefeito de Goiânia abriu mão de cuidar do transporte. A Constituição manda ele cuidar do transporte. Então ele abriu mão disso. Então ele passou a fazer ser um transporte metropolitano. O que é uma ilegalidade, né? Eu não entendo como é que até hoje o Ministério Público não agiu nesse sentido. Então, a hora que ele passou, aí você paga a passagem para a pessoa que vem lá de Nova Veneza. Você tem que pagar, aí não é justo, né? Você que vai daqui para o centro, são 8, 10 quilômetros, você vai pagar para quem vem 40 quilômetros, não é justo isso. E isso inviabilizou o transporte aqui, e como o prefeito não cuida, né? Não é esse, que já foi anterior, o anterior não cuidou, esse não cuida. Então vai ficando e foi crescendo o preço, foi deteriorando a qualidade de muitos dos serviços. E tá aí, e não vai ser nessa geração que vai resolver, não. Infelizmente, nós estamos sem perspectiva de melhora. Quanto que pesa, no caso, um aumento desse aí para o bolso do cidadão de fato? Porque parece que é pouco se você analisar só 30 centavos, mas no acumulado e tendo em vista essa insatisfação e uma previsão de não ter melhoria? Ele não pesa tanto, assim, porque as pessoas vão do Vale Transporte, as empregadas domésticas, a patroa que paga, e as pessoas quando vão passear, quando vão levar a família, é que pesa. Agora, o que as pessoas não querem saber é sofrer, porque sofre muito, né? Eu até vou contar um exemplo, eu estava vindo para cá agora, vim lá do terminal de Zarumba, passou um ônibus, né? Aí cheguei aqui, passa 2 juntos, né? Então, o que é isso? As empresas estão jogando dinheiro fora, o passageiro está sofrendo. Então, o problema é esse sofrimento. Né? E os alunos, acontece isso. Quando começam a perceber o transporte, o professor sofre à toa, porque a qualidade do serviço ofertado é muito ruim. Se a gente analisar, hoje a gente está tendo, por exemplo, a gente tem os aplicativos. Se a gente comparar, vamos colocar uma tarifa mínima, por exemplo, de Uber, R$5. Dependendo do trajeto que a pessoa for fazer, vai compensar mais até usar um aplicativo. Para você... Não, até você andar de carro em Goiânia é mais barato, né, do que andar de ônibus. Porque eu tenho carro. Então, se eu for trabalhar de ônibus, eu vou pagar R$4,30 agora. E se eu for trabalhar de carro, eu gasto R$2 e pouquinho de gasolina, porque eu já tenho carro, né? Então, aqui, essa distorção agora afeta o passageiro de ônibus, mas afeta todo mundo, porque a qualidade do transporte caiu. O que as pessoas fizeram? Começaram a comprar moto. Então, enche de moto a cidade, né? Goiânia é campeão de moto. Então, isso virou um inferno. Quem consegue também compra o seu carrinho, porque, como você acabou de dizer, fica mais barato. Mais, né? E a gente, até eu, em outros lugares que eu morei, já moro há 9 anos aqui, mas morei no Rio de Janeiro, eu ia trabalhar de ônibus. Lá tem aquele frescão, que tem uma qualidade boa, o preço é um pouquinho mais caro do que o básico, mas também te oferece... Mas eu pegava o comum e tinha ar-condicionado. Também tem ar-condicionado, né? Aí eu sentava ali, lia meu jornal, que chegava no ponto e descia. Até porque estacionamento no Rio de Janeiro é caríssimo, e não tem lugar, é uma coisa terrível, né? Então eu pegava o ônibus. Eu aqui, a última vez que eu peguei o ônibus agora, de Campinas lá para casa, no Bueno. Aí o ônibus, cada vez que ele freava, fazia um barulhão, aí quase não freava. Aí os passageiros vibravam, que eu conseguia parar. Virou uma festa. Que absurdo, mas eu né? Falei, eu não sei o que, se eu descer, não sei se eu fico participando da festa, eu fiquei com medo de andar, né? Vai que bate, porque aqui deteriorou tanto. Agora, isso tem culpados bem definidos. Isso não é uma coisa assim da natureza, não.
tem culpados bem definidos disso. Pois é, e o que acontece com essas empresas, essas concessionárias, elas são tão poderosas e parece que tão protegidas, porque é Ministério Público, vereador, deputado, todo mundo tentando responsabilizar, tentando ver se melhora o serviço, tentando segurar o preço e não acontece nada. Não melhora o serviço, eles sobem o preço do jeito que eles querem, a gente tem que pagar e pronto, não reclamar. Por que essa proteção Eles são toda? poderosos, são poderosos, todo? porque eu estou falando há anos, eu mostro os problemas que tem há anos, tem até parte criminal que as empresas compraram Vale Transporte em Brasília, que foi prender os empresários, mas empresário pequeno, que faz, no Rio prender, aqui faz há anos à vista de todo mundo. Eu falo isso, falei já até por entidades, tudo, nem não tomam providência. Então aqui a estrutura para defender os empresários é muito forte mesmo. E eles são antigos, né? A impressão que eu vejo é que não tem problema nenhum o prefeito cobrar os empresários. Eu já trabalhei em outro lugar, o governador lá no serviço, o governador cobrava as empresas, mas cobrava o serviço, quer tarifa, mas tem qualidade. Precisa de ônibus, o ônibus é novo, tem que ser melhorar. Nós não temos ônibus aqui, nós temos caminhão antigo, né? Porque hoje você não compra um caminhão ruim desse, você não compra, não. A situação que as pessoas andam nos ônibus se você pegar um caminhão, pegar uma carona numa boleta de um caminhão, é mais confortável que um ônibus desse. Sim, é verdade. Antigamente a gente dizia que o ônibus virou caminhão, mas hoje não podemos mais dizer isso, não, porque... Os caminhões estão bem mais confortáveis, né? Agora é uma omissão geral. O prefeito se omite, que é o maior responsável, porque a Constituição diz lá, a responsabilidade do transporte municipal é do prefeito. O governador se omite no metropolitano. E os prefeitos de todas as outras cidades se omitem. É uma omissão que caberia, sim, ao Ministério Público cobrar isso, porque está escrito, não tem dúvida. Agora, no Brasil, tem outras 26 capitais. As outras 26 são diferentes de Goiânia, por quê? Goiânia para estar em terceiro lugar como mais caro, né? É uma coisa então, bem o transporte é caro, é ruim, o trânsito congestionado, os acidentes são muitos. E não é difícil resolver, não. E a questão da integração, Marcos? A gente observa que a gente é muito pobre nesse sentido, né? A gente tem ali o eixo que faz, né, de ponta a ponta, mas não tem uma integração. Isso também seria muito importante, né, para o usuário, porque você às vezes tem que descer de um ônibus e ir para uma outra estação, num terminal para pegar um outro e não tem que pagar outra passagem. Mas o que aconteceu? Fica mais caro Há ainda. uns 3 anos atrás, a Justiça mandou voltar a integração no ganha-tempo, que é você poder usar com o mesmo cartão. Pois é, a Justiça mandou, a Justiça disse, a Justiça, isso é interessante, a Justiça decidiu que deveria ser. Só que a Justiça não comunicou às empresas. Então, está 3 anos parado isso. Então, já está decidido que era para voltar a ter esse benefício, mas alguém tem que... Está parado lá. Estão fingindo que não estão vendo. Estão fingindo que não estão vendo. E outro dia eu fiz uma reclamação no Ministério Público, o Ministério Público só me contou essa história e não estão por providência também. Então, porque veja o seguinte, o que acontece? Se você fizer a integração no terminal, às vezes tem que voltar lá para o terminal para fazer a integração. Justo. Então é um transtorno muito grande. Qualquer outra cidade do mundo, hoje você passa, pega o cartão, você troca, pega um ônibus. Utiliza, tem horas para poder usar. Com 2 horas, fazendo direitinho, ele funciona bem. Então você pega, eu estou em São Paulo, eu pego um ônibus, vou pegar esse ônibus, passa ali, eu pego o outro, vou, né, as pessoas que eu conheço fazem... de hora de ter esse recurso vai tudo aqui. Mas então, nós estamos aqui no século passado, né, e sem perspectiva, porque da maneira que as autoridades estão falando, não estão dando esperança, não, porque eles deviam, primeiro, todo ano o que eles falam? Nós vamos aumentar a tarifa e depois vamos cobrar. Sempre. Mas não é assim que faz. O ar-condicionado faz tempo que nós estamos escutando que eles iam colocar nos ônibus também. Então, mas o que acontece? O serviço público, você vai prestar um serviço público, você primeiro faz para depois receber. Se não recebe, para depois fazer. Então, aqui em Goiânia, ao contrário das 26 outras capitais brasileiras. Não está passando de hora da gente ter um metrô, não, em Marcos? Tendo em vista Goiânia, poxa, 2 milhões de habitantes. Não, mas o metrô, a cidade... O BRT é mais viável mesmo? O BRT porque Goiânia, é o seguinte, Goiânia, ela deixou o centro de Goiânia, eles destruíram o centro de Goiânia. Porque você tinha que fazer o que? As pessoas todas você tem que ter o comércio, o negócio, tudo próximo. Aí você concentra, é mais fácil de transportar, as pessoas não precisam. Então Goiânia fez o quê? Destruiu o centro, aí botou para o Bueno, agora liberaram o Marista, porque isso é interesse imobiliário. Então a cidade ela teria que se planejar, se organizar para poder receber o metrô daqui a alguns anos. Vai demorar tempo, porque até que ele é caro. Mas a cidade, do jeito que ela está se expandindo, assim, com várias ramificações, para entender o interesse imobiliário, sem um planejamento, ela só vai piorar. Hoje, por exemplo, a gente não teria condições de já estar desenvolvendo um projeto para metrô do jeito que Goiânia está. Porque, qual lugar, por exemplo, o centro de São Paulo? Tem de São Paulo de interior mesmo. O centro de São Paulo é muito movimentado, tem muita gente. Então eu vou fazer o metrô para lá, a Avenida Paulista tem muita gente.
Aqui, se não vai para o centro não tem movimento. O centro está morto, tá né, com relação a isso. Isso. A 85 também já foi um local de bastante comércio. Mas já estão mudando, já estão, porque eles têm interesse de abrir os novos bairros. Então, tudo isso vai se expandindo, sem um planejamento urbano, que as consequências vão vir aí, isso aí não tem dúvida nenhuma, as pessoas, isso vem. O BRT hoje fica sendo agora, realmente BRT, a melhor saída mas gente? Se fosse feito no lugar certo também. O problema é esse. Também não está no lugar claro adequado? Claro que não. Lá aqui da Goiás Norte, daqui a 40 anos que ele vai ser viável. Vocês vão poder ver, até eu falo para meus alunos. Hoje, por exemplo, o que seria ideal, então? Hoje, vamos falar de uma Goiânia ideal. Você tem que fazer o BRT, por exemplo, a primeira coisa que você teria que fazer é colocar uns ônibus bons. Uns ônibus de verdade. Já que é o que nós temos asfalto e ônibus. Você teria o ônibus. A primeira Goiânia seria tão fácil de melhorar, porque se você colocasse um ônibus bom, cobrasse pelo estacionamento na rua, que a pessoa parar na rua, a rua não é da pessoa, a rua é nossa. Alguém está usando o nosso espaço de graça. Eu, para estacionar no meu prédio, eu pago IPTU, para estacionar na rua. Fiscalizar o estacionamento irregular. Você para na praça cívica, o lugar mais central da cidade, você para. Então, colocava-se o ônibus bom, colocasse restrição do estacionamento. A cidade, as pessoas começariam a andar de ônibus. Começariam a andar. Então, isso, vamos dizer, o problema da mobilidade é para resolver. Mas para você forçar as pessoas a andarem de ônibus, aí volta no começo, você tem que ter qualidade, porque então, você tem que fazer as duas coisas. Primeiro, colocar ônibus e depois restringir o estacionamento. Aí o que aconteceria? Aumentaria 30%, 40% de pessoas que hoje usam carro passariam a usar o... Com certeza. Então, se você está usando o ônibus... se dane o motorista de carro. Muita gente deixa de utilizar e às vezes você ficaria até menos preocupado, porque às vezes você tem que preocupar onde é que está seu carro e ter que voltar e tal. Eu pessoalmente... Indo de ônibus, às vezes você para perto do lugar que você tem que ir para o trabalho, seria muito prático. Eu conheço muita gente, assim, principalmente de São Paulo, eu converso com as pessoas, não, de carro, trabalhar não, vou de ônibus. Então, eu sempre, até que eu trabalhava no Rio, eu ia de ônibus. Se eu for de ônibus, primeiro eu não sei para onde é que eu estou indo. Ele não tem a vista dizendo para onde é que ele vai. É mal informado, é mal identificado. Não tem informação nenhuma. Você não tem informação. Outro dia está em São Paulo, lá está escrito ônibus. Ele passa na Rua Domingos de Moraes, na posição ônibus, passa. Se ele passa na estação, eu peguei o ônibus, tranquilo. Agora aqui, outro dia eu fui Aparecida, eu falei, meu Deus do céu. Aqui é um número? É um número, mas a vista fica mudando. Então, se ele não sabe se está indo para o Parque Ateneu ou para o Parque Isidoro. Para você que está todo dia aqui é fácil. Agora vai em alguns lugares, a pessoa não sabe. Onde é que no Eixão, onde é que fica o Terminal da Bíblia, onde é que fica o Padre Pelágio? Como é que você sabe? Mesmo quem nasceu aqui, às vezes não sabe. E eles não informam. Então, o princípio básico, a informação. Né? Hoje nós vivemos no mundo da informação. O primeiro básico, tem que ter informação. Eles não fazem isso, se recusam a fazer, de birra, porque não tem dificuldade nenhuma. Isso é automático, o ônibus viraria de vista. Então, facilitaria você saber. Então, ter a informação, colocar um itinerário para as pessoas saberem. Aí, colocar os ônibus melhores. Por exemplo, o que fizeram? O que é uma maldade? Quando criou o Citibus. O Citibus, ele foi feito para atender o usuário de carro. O usuário de carro já tem transporte. Verdade. Quem precisa do transporte é o passageiro de ônibus. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre, tudo que você vai investir em transporte é para o passageiro de ônibus. Se o cara do carro quiser andar, ele vem. Foi o que a gente fez em outra cidade, onde eu trabalhei. Vou criar linhas especiais iguais porque tem pessoas... E aí a situação lá funcionou? Funcionou muito, porque veja o seguinte, aqui tem muita gente que tem um pouquinho mais de recursos, às vezes tem gente que sofre muito, por causa das meninas. Elas andarem no ônibus é difícil. Então o que elas fazem? Ela aceita pagar um pouco mais para vir num conforto. Então, conforto é um pouco de... E do mesmo jeito, a hora que ela perdia aqui, ela já tinha opção. Então, aqui, a hora que criou o Citibus para atender as pessoas que usam o carro, lógico que dá errado, porque o cara do carro... Perdeu a função. Não, se você está acostumado a andar de carro, mudar para é muito difícil. Né? E você acha que a gente vai chegar àquele ponto de ter a questão das placas de rodízio? Do jeito aqui que a situação não, está ficando aqui? Se você não tiver transporte coletivo, você vai fazer? Você vai proibir de sair de casa? Porque em São Paulo, por exemplo, teve gente que chegou a comprar 2 veículos para poder não ficar sem o veículo nenhum dia, né? As pessoas vão se organizando para isso. Um dia a pessoa sai mais cedo, hoje é meu dia do meu rodízio. Agora, o que acontece? Tem a carona. Mas as pessoas, não, eu já vou de ônibus. A pessoa vai de ônibus. Não vou nem falar do metrô, que tem muita gente, não lembro, para gente igual a gente. Tem muita gente que vai de ônibus. Cara, não, eu vou de ônibus por quê? Porque não é de meu rodízio, mas tem. Aí quando você entra no ônibus em São Paulo, ele é baixinho, assim, você entra na plataforma, aí tem ar-condicionado, é gostoso. Você não vai trepidar tanto, não vai ficar com risco de cair, aquele empurra Outro dia lá eu entrei no ônibus, eu sentei no último banco. Aí eu achei, porque eu queria tirar uma foto.
Aí eu falei, mas eu achei estranho aquilo, porque se eu andar no último banco aqui, eu chego em casa... É o que mais trepida, né? Eu aguento minhas costas, né? Porque eu já caminhei muito na vida, então tem. Então, agora, é difícil de fazer? Não. É fácil fazer? É fácil. Agora, precisa lá o nosso prefeito, que é a autoridade máxima do município, eu vou falar, eu quero resolver isso. E vai resolver, não tenho a menor dúvida. É fácil de resolver. Agora, se ele ficar com essa história de que não, vou dar tarifa para ele depois aumentar... E eu até assim que eu não pago tarifa, porque eu nem raramente uso ônibus, porque de tanto transtorno que tive, eu deixei de andar de ônibus. E aí eu fiquei chateado, imagina o povo que está ali sofrendo, que entra naquele ônibus todo apertado. Aí o prefeito, a mesma história de anos atrás. Hoje a gente pega, às vezes eu pego coisas que eu falei no passado, mas eu já falei isso. O discurso a gente não precisa nem mudar, né? Não, tanto o que vem de lá quanto o que vai em resposta. Ô, prefeitura, nos escute a população, porque na hora de cobrar, as concessionárias vão, aumentam, a população tem que pagar, não, agora eu vou falar não tem nem direito de reclamar, mas merece uma grande surpresa. Decente. Se as empresas prestarem um bom serviço, elas ganham mais dinheiro. Não é porque mais pessoas vão utilizar o transporte? Mais pessoas, elas jogam muito dinheiro fora. Então, eu digo assim, a melhor maneira de ganhar dinheiro numa empresa de ônibus é fazer um bom serviço. Você passou 2 ônibus aqui, os 2 vazios. Por quê? Porque estão mal programados. Cada um daquele ali está custando R$5 o quilômetro. Tem que pagar o motorista, tem que pagar o óleo diesel, tem que pagar as peças. Porque a coisa mal planejada, ela acaba saindo caro. Eu tenho prazer, eu quero ganhar dinheiro fazendo um mau serviço. Ao contrário. É amplamente comprovado. A técnica está aí, já não é uma técnica nova. Tem técnicas para fazer planejamento, para ganharem dinheiro mais, né? Então, e agora precisa cometer as irregularidades também, que estão legais, que estão aí, que eu já falei várias vezes. Eu estou até com medo de falar, porque estou falando e já falei para não sei para quem falar. Nós vamos, inclusive, a gente vai passar para a produção para dar uma olhadinha nessa questão que o senhor falou aí, a respeito daquele integrado lá, daquele tempo que já tinha sido aprovado, e por que nós vamos dar uma pesquisada. Eu acho que vou aproveitar sexta-feira, eu vou lá falar com o bispo. Né? A única pessoa que a gente pode, que não reclamei ainda com o bispo, né? Que tem esse ditado, né? Reclama com o bispo. Verdade. Né? Eu sempre já falei, falo, mas mostra. Mas se eu estivesse mentindo, me diz, não, mas eu vou lá, mostro, olha, eu vejo aqui, né? Eu acabei de fotografar, se quiserem ver, está ali, é fácil. Mas foi muito válido você ter vindo aqui participar e contar isso para a gente, que nós também vamos ajudar a cobrar. Marcos Rothen, muitíssimo obrigado por ter participado aqui com a gente, por trazer esses esclarecimentos, botar a gente para pensar e quem sabe a gente poder cobrar um pouco mais também. Muito obrigado. Eu vim aqui assim porque eu tenho vontade, né, de ver as coisas melhores. É tão gostoso quando a gente faz um serviço e dá resultado. Eu já trabalhei com isso. Aí quando você vê as pessoas reclamar, está usando, está reclamando, porque reclamar não é natural. Agora as pessoas felizes andando, porque o transporte mexe com o que a gente quer ver, não é mesmo? A pessoa chega irritada em casa, porque já estraga tudo, até a vida familiar, tudo, né? O mau humor. Obrigada, Marcos. Excelente tarde, uma ótima Páscoa. Para todo mundo aí. Obrigada.